Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu estou sempre aqui esperando o seu comentário, vendo se você vai compartilhar as minhas entrevistas, porque já estamos na segunda temporada. Temos muitas entrevistas para você acompanhar, curtir e compartilhar. Porque quanto mais você compartilhar, mais o YouTube vai entender que é uma entrevista de qualidade. Bom, você sabe que estamos no mês de maio, eu sei que você pode ver em qualquer outro momento, mas eu estou gravando entrevistas especiais para o mês de Maria, o mês das mães, falar sobre a maternidade, falar sobre a família, isso é fundamental. Essa entrevista está indo ao ar depois da entrevista com o Dr. Oswaldo Pavan, que ele tem um mistério e um segredo com Nossa Senhora das Graças, que também eu sou devota. Ele tem uma capela num sítio que fica em Guarapari, aqui no Espírito Santo. E todo dia 27 ele celebra uma missa. Então, se você não viu essa entrevista, corre lá para você assistir. Bom, hoje os meus convidados, eles são Marcelo Loureiro e Flávia Loureiro. Eles são pais de 3 filhos, do Luiz Henrique, do João Pedro e da Ana Clara. Mas juntos, eles já passaram por processos profundos, enfrentaram perdas gestacionais, viveram o caminho da adoção e acolheram o diagnóstico do autismo. E ainda trilharam um percurso de nulidade matrimonial. Enfim, celebrar o sacramento do matrimônio na igreja. Eu acredito que eles só têm bênçãos para nos contar. Mas eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. Então, recebam, os nossos convidados, o Marcelo e a Flávia. Sejam bem-vindos. Obrigada por terem vindo. Eles estão parecendo tímidos, mas eles fazem parte da comunidade, da paróquia Santa Rita, né? Ó, a Flávia também faz parte da música? Você canta junto com ele? Mas Marcelo tá na música. Tá mais aonde? Em qual pastoral? Eu na música. Porque quando a gente tá em uma, a gente não tá em uma. A gente tá em uma, 2, 3. Flávia é catequista. Catequista. Né? Hoje a minha atuação maior tá na catequese. Tá na catequese. Hoje em dia. Mas eu ainda ajudo um pouquinho na música também. E você canta também? Eu ajudo. Eu ajudo, né? Vamos lá. Como é que vocês se conheceram? Quem conta? Flávia? Canta você, Flávia, para Marcelo ficar mais à vontade. Nós nos conhecemos na casa de uma amiga em comum, né? O melhor amigo dele é irmão de uma muito amiga minha. Uhum. E aí nós nos conhecemos em Guarapari. Era aniversário do pai dela. E aí essa família, eu estava recém-separada e ele também. Uhum. E aí eles entenderam que um tinha que fazer par com o outro. Coisas de amigos, né? Coisa de amigos. E começaram a Comigo foi assim também. A minha amiga é prima do meu marido. E aí ela falou, nossa, você tem que conhecer o meu primo. Deve ter sido mais ou menos isso. E aí, antes, assim, eu fui desde de manhã, o aniversário ia ser à noite, eu cheguei lá em Guarapari de manhã e fiquei na casa dela. E aí ela falou assim, não, vai vir meu amigo aqui, ele também tá recém-separado igual você. E ele tá morando sozinho ali em Barro Vermelho. E ou seja, te deu todas as e eu já tava dicas. Assim, eu tava indo embora daqui, porque eu sou nascida em Belém. E a minha família tá toda lá. E eu estava aqui. Aí quando você for lá, você traz cupuaçu? Adoro cupuaçu. Pois é, mas aí nesse dia, né, nós só nos conhecemos, porque a gente estava solteiro, né, os dois, e ela ia para uma boate com um monte de amigas solteiras. E aí a mãe do meu amigo falou assim, ó, elas vão com você, toma conta delas. E aí eu falei, olha, como é que eu vou tomar conta? Aí eu dei um tempo, um monte de mulher adulta, né? Atrasei a minha saída e eles foram na frente, eu fui depois e acabou a gente desencontrando lá na boate. Esse dia então só se conhecia. Mas você falou que você ia embora porque você ia voltar para Belém? Eu ia voltar, porque como eu separei, eu ia voltar para Belém. Mas aí eu acabei assim arrumando um emprego aqui e também começando uma pós-graduação que eu estava querendo muito fazer. E aí eu pensei assim, depois que eu terminar a pós-graduação, eu vejo se vale a pena ficar ou não. Porque você veio morar aqui porque você era casada. Aí foi por isso que você mudou para o Espírito Santo. O meu ex-marido, ele passou no último concurso que teve da Vale do Rio Doce, antes de privatizar. Então, porque ele passou no concurso, ele veio morar aqui. E aí eu vim junto. Entendi.
E aí, quando a gente separou, eu já estava também de mudança para São Paulo junto com ele, mas aí a gente resolveu separar e eu voltava para Belém e ele ia para São Paulo. E aí, o que fez você mudar? Foi o Marcelo que fez você mudar? Não, de ideia? A princípio foi a pós-graduação e o emprego que apareceu, assim. Eu nem estava procurando emprego e me ofereceram emprego. Aí eu fiquei assim, isso deve ser um sinal, alguma coisa, né? E aí eu fiquei. Nisso, assim, a gente se conheceu em janeiro. Quando já foi em março, teve 2 aniversário. meses depois, né? E você se interessou por ela? Você se interessou por ele? Aí 2 meses depois tinha o aniversário desses nossos amigos que fazem aniversário no mesmo dia. Né? E aí eles faziam uma festa juntos e ele me chamou, né? E ela chamou ela. E aí nós chegamos lá e eles ficavam, olha, ela tá olhando para você. Eu olhava para ela, ela não estava olhando para mim, né? E fazia a mesma coisa com ela. Esqueceram de me avisar que eu tinha que olhar. Mas aí essa coisa foi, né? A gente foi olhando um mais para o outro e depois desse aniversário, aí eu convidei ela para sair, a gente saiu, se encontrou, aí a gente foi conversar e aí começou a história. Que eu imagino que uma pessoa que termina um primeiro relacionamento, casado, né, viver uma vida juntos e tudo, para quem está de fora, como esses seus amigos, deve ter assim, nossa, vocês não podem ficar sozinhos, mas para vocês tem um mundo inteiro dentro da cabeça de vocês. Isso. Né? Tem uma história, tem como recomeça, nossa, e escolher o outro parceiro, né, de que maneira, deve ter passado isso na cabeça, né? Ele já tinha até um tempinho a mais de separado, mas o meu estava bem recente. Então eu estava mais retraída. Tanto que ele, assim, já estava mais disposto a dar em cima de mim alguma coisa, e eu ainda estava meio no... Estava chegando na pista naquele momento, né? Eu estava assim, não quero ver ninguém, não quero namorar com ninguém, quero só, assim, sei lá, aproveitar a solteirice. Eu ainda estava meio que, assim, na verdade eu não estava nem muito pensando nisso, mas eu... E vocês já frequentavam a igreja? Eu sim. Você já era da sua caminhada na igreja. A sua família já era católica? Já tinha todo minha família é católica. Eu estou na igreja Santa Rita desde que eu fiz o meu encontro de adolescentes na Praia do Suá, mas só fiz... Na São Pedro? Na São Pedro. E depois eu fui para Santa Rita, porque minha irmã fazia na Santa Rita. E aí eu fui para Santa Rita, porque meus pais não queriam que... A gente tinha casa de praia na época, e queria ir para casa de praia e eu tinha evento na igreja um dia e ela outro dia e não podia ficar o fim de semana inteiro fora. E aí eles falaram, não, vamos fazer os dois juntos. Vamos frequentar a mesma paróquia, vocês dois. E aí eu passei a frequentar a Santa Rita, então desde os 14 anos eu frequento a Santa Rita. E você, quando veio para cá, sua família já era católica? Não. É mesmo? Minha família é kardecista. E você também era kardecista. Quem me levou para a Igreja Católica foi Marcelo. É mesmo? E como é que a sua família recebeu até quando você... Tranquilo? Não, tranquilo. Até porque, assim, a família do meu pai, eu era kardecista, mas eu também, de não era certa envolvida forma... ali, né? Não, até que eu era envolvida, mas, assim, de certa forma, a família do meu pai é muito, muito católica. Então, a gente sempre meio que frequentou, porque é aquela família assim, que tem um aniversário, aí tem a coisa na igreja, a missa, e depois o aniversário. Então, fora, assim, os 7º dias, essas coisas assim, ainda tinha, assim, todos os aniversários também eram comemorados na igreja. E, às vezes, assim, eu ia passar dia na casa de prima, aí ia para missa, eu estava lá, ela ia para missa, todo mundo ia para missa daquela família, eu ia junto. Então, assim, eu meio que frequentava a igreja católica. Não era algo tão diferente da sua realidade, mas você conhecia. Não é que eu nunca tinha ido. Você casou na igreja católica? No primeiro casamento, não. Não, era só casada no civil. Só no civil. Mas você era casado na igreja católica? Era casado na igreja católica, e aí, na Santa Rita. É mesmo? E assim, as pessoas muitas vezes não entendem, e não é um processo fácil, a questão da nulidade matrimonial, né? Existem vários motivos porque você pode anular pelo seu casamento ser nulo, né? E quando eu me separei, até eu ganhei um livro, Os Motivos da Nulidade Matrimonial.
né? Eu não lembro exatamente o nome do livro, mas era isso. Então eu li o livro e encontrei vários motivos ali porque que eu entenderia que o meu matrimônio seria nulo, né? E aí foi um processo para a gente, até o tempo de eu entrar com o processo, isso demorou bastante. Porque aí vocês, quando se conheceram, aí vocês casaram? Não, na verdade... Ou assim, juntaram? Eu falo que a gente casou, eu casei com ela já 3 vezes, né? Quais foram as vezes? É muito amor. Quais foram as vezes, Marcelo? Conta. Quase um ano depois da gente namorando e tal, resolvemos morar junto. Eu morava com meu filho na época, que eu tenho um filho antes do casamento, eu fui pai solteiro. Luiz Henrique. Então morava eu e ele, e chegou uma hora que a gente já estava namorando um certo tempo, já era... eu acho que quando a gente já vem de um outro relacionamento, já vem de um outro... né, você já vê como vão ser as coisas. Você já tem uma outra maturidade. Então, já decidimos que ela seria a pessoa que era para ficar a vida inteira. Né? Então, resolvemos ela foi casar, morar na sua casa. Morar juntos. Só que aí a gente não podia casar, porque a gente ainda era casado no civil, tanto eu e tanto ela. Mas aí nós fizemos uma cerimônia, assim, uma bênção, aí esse foi churrasco. O primeiro casamento. Que foi o primeiro casamento. Fizemos um churrascão. Né? Chamamos amigos, família, e fizemos um churrasco. E consideramos aquela data como aquela tia da primeiro... igreja foi lá e fez com a irmã deu uma dele, bênção, né? Fez uma cerimôniazinha, fez uma leitura. Eu acho que nisso é bom, Flávia, porque aí você pode cobrar 3 presentes, né, de aniversário de casamento. No nosso caso, é ela que esquece as datas, então eu tô tranquilo. Ele que me lembra. E aí, 3 anos depois, a gente já estava... né, o meu divórcio já tinha saído, o dela já tinha saído, e aí nós casamos realmente no cartório, né? E aí fizemos uma viagem de lua de mel. Legal. Né? E mas depois tinha o sonho disso, de casar na igreja. E aí fizemos encontro de casais, e a gente queria participar plenamente ali do sacramento, da comunhão, e faltava o sacramento. Então vocês fizeram um encontro de casais antes de casar na igreja? Isso. Nessa época não tinha a proibição que hoje até existe. Hoje já está com uma proibição mais, né? Isso. Mas naquela época era mais assim, era mais tranquilo. Nós, inclusive, assim, quando convidaram, nós avisamos, olha, nós não somos casados na igreja. Não, mas não tem problema. Então, tá bom, não tem problema. Mas tinha aquela vontade de casar na igreja? Não tinha ainda. Na verdade, quem me trouxe mais para a igreja católica foi o encontro de casais. Falam que é uma porta de entrada e é mesmo. Porque foi daí que eu resolvi. Porque antes eu ainda estava assim, eu frequentava o espiritismo sozinha, ou às vezes ele ia comigo, mas eu frequentava com ele a igreja católica. Então, eu estava lá e cá, eu estava com o pé em cada lugar. Mas o encontro de casais aprofundou você na fé? Me deu vontade de conhecer melhor. E aí eu fui fazer a crisma. Aí eu fui fazer, porque foi crisma com primeira comunhão. Porque eu você também não tinha a primeira comunhão? Não tinha. Eu até fui batizada na igreja católica. Porque, né, todo mundo batiza. Como eu falei, a família do meu pai, minha madrinha é muito católica. Então, fui batizada. Mas não fiz nenhum sacramento, não tinha feito nenhum sacramento até então. E aí eu procurei ver quando é que começava uma crisma de adultos, porque eu queria entender melhor, estudar. Eu também fiz crisma depois de adulta também. E a gente entende muito mais, assim, né? A gente tem uma outra visão, né? É outra coisa. Quer dizer, aí foi um processo. Sim. Até plantar essa sementinha de que vocês queriam casar na igreja. Foi. Aí, depois do encontro de casais, eu lembro que, assim, tem um depoimento que a gente dá lá na terça-feira seguinte, a gente vai lá e dá um depoimento. E eu falei assim, agora ele arrumou um problema, porque agora eu vou querer casar na igreja. Antes eu não tinha menor... Nem isso... Não tinha para mim. Nem agora suspirava por isso? Nem, estava tranquilo para mim. E esse problema, foi bom? Pois é, porque isso também contribuiu, assim, na época.
eu já tinha casado na igreja, eu não queria casar de novo na igreja, né? E esse fato que ela não tinha essa vontade de, como ela diz, se vestir de noiva, passar por aquela semana, ela não tinha essa vontade. Isso também me atraiu. Eu falei, opa, então tá ótimo, eu não posso casar, porque eu já casei, e ela não tem essa vontade, então tá tudo certo, né? Só que depois começou essa vontade de casar, da gente, né, ter esse sacramento. E aí foi quando eu entrei com a nulidade. E o processo de nulidade demorou quanto tempo? Nossa, demorou mais porque ainda entrou pandemia no meio, mas Tá. Hoje em dia não está tão demorado como já foi, não precisa mais ir para o Vaticano para ser homologado, né? Faz tudo por aqui. Tudo no Brasil, né? Tudo Que sai daqui. E aí, quando é que foi que vocês casaram na igreja? Foi em 2022. Pois é, nos casamos agora Olha. recente. E Foi com logo tudo. Foi depois da quando pandemia. saiu Logo depois. a Quando voltou a sentença. funcionar e... A sentença saiu no início do ano, em março, assim, e nós casamos em outubro. E você fez tudo? Entrou de noiva? Noiva. Fez? De branco não, porque aí não tinha mais idade, não tinha, né, mais nada. Mas assim, uma noiva meio, não muito bolo confeitado, mas... E aí vocês já tinham um filho, que era o Luiz Henrique, que ele te acolheu como mãe. E assim, e como é que é isso? Eu digo brinco que que eu tenho 3 filhos. Cada um veio de um jeito. Cada um veio de um jeito. E eu falo que... é uma guarda compartilhada, né? Porque ele tem a mãe dele, tem eu, ainda tem a avó, que é meio mãe. Então, esse daí ele tem que se dividir em 3. Coitado ele dele. mesmo brinca que ele tem 3 mães. Quando é Dia das Mães, ele faz homenagem para todo mundo. Isso é legal. E eu falo que nessa época, ela não foi Luiz que veio morar com a gente, né? Não foi o meu filho que foi morar. Foi ela que veio morar com a gente. Pois A gente é. já estava. Assim, às vezes as pessoas me perguntavam assim, mas ele mora com vocês? Eu falo, tecnicamente, quem mora com ele sou eu, mas tudo bem. Porque os dois já estavam morando juntos. E eu que me mudei, né? Eu que fui morar junto. Então, eles te acolheram, né? Isso. Teve toda uma diferença. Mas aí a diferença é que você depois foi tentar engravidar. E aí... E aí você descobriu que você não estava conseguindo segurar esses bebês, foi isso? Na verdade, havia uma má formação. Eu acredito que eram os planos de Deus. Sim. Que João estava nos planos de Deus. Podia até não estar nos meus, mas no de Deus estava. Então, assim, eu tenho a sensação de que enquanto eu não adotasse João, não viria o meu. Eu tenho essa sensação. Você teve 3 gestações. 3 gestações. Né? Sendo que uma era gemelar. Sim. Então, quer dizer, foram 4 bebês que estão no 4 céu. bebês. Hoje. Foi muito difícil. 4 anjos. Assim, Você foi esse até processo foi muito difícil. Até que tempo da gestação? Não, logo na primeira ultrassonografia já não tinha batida no coração. Era assim, com 7, 8 semanas já perdia. Nossa. Era muito cedo. Quando a gente decidiu aumentar a família, né, porque a gente já era uma família com filho, a gente já fazia os programas tudo junto, o Luiz era muito grudado na gente, a gente fazia então todos os programas juntos. Mas decidimos que era hora de aumentar a família. E aí foi aquela coisa que a gente fazia tudo programado. Ó, ela é professora, então ela ia parar de tomar o remédio, ia engravidar, ia ter a gestação, depois ela emendava nas férias da escola e voltava depois. Só que a gente programa uma coisa Tudo e Deus tem outro plano, né? Então. E aí, quando ela parou de tomar o remédio e tal, e aí não engravidava de jeito nenhum. Porque ela tinha ovário policístico e ela precisava de fazer controle de ovulação, né? Então foi uma loucura, assim. Nossa, até para engravidar você também precisava passar por um processo. Também precisava passar por todo um processo de controle de ovulação. A gente, depois de um certo tempo, fez até amizade com a médica que fazia os exames, porque
né? Eram tantas vezes que vocês iam que tinha que ter. Que ela falava assim, olha, hoje vocês vão ter que descansar, amanhã vocês tentam. Então, uma loucura. E quando ela falava para não fazer, dava vontade. Quando ela mandava fazer, não dava vontade. É uma loucura. Né? É tipo assim, tá os dois lá, ela pensando, não, você tá ovulando hoje, tem que fazer hoje. Um olhar para a cara do outro prescrição médica. Né? Prescrição médica, isso é uma prescrição loucura. Médica, que chegava loucura, na hora né? assim. É mesmo. Era muito esquisito. Mas, enfim, aí engravidava. E como a gente estava nessa de controle e tudo, a gente logo ficava sabendo, né? Você já engravidava percebia, ou não. né? Que já estava grávida. E aí, logo na primeira ultrassom, não tinha batimento cardíaco. Né? Então, aí a primeira vez, o médico falou, olha, acontece, né? Fez todo um discurso, foi um médico muito atencioso, nos acolheu muito bem, né? Foi muito humano essa relação. Foi muito feliz na fala. E aí, na segunda, ele, quando nós perdemos, aí ele já quis fazer curetagem para saber se tinha o que era o problema, se tinha algum problema, se a gente não era compatível. Aí já começou os estudos. Foi uma loucura. Até que ele indicou a gente para um especialista, que ele falou, olha, eu posso continuar com vocês, mas vou indicar vocês para um especialista. Nós fomos no especialista e tivemos mais uma gestação, engravidamos novamente, depois de passar por tudo de novo, aquele controle, faz exame para ver se está ovulando, se não está, até que engravidou. Nessa gravidez foi a gemelar, a última, né, foi a gemelar. E assim, eu tinha um ovário, nós temos 2 ovários. Eu sei que, eu não lembro se é o esquerdo, se é o direito, já não vou lembrar mais aqui. Só sei que tinha um que funcionava muito bem e o outro era meio preguiçoso, não funcionava muito bem. E aí, eu tive uma gravidez tubária, né, que foi na trompa. E eu perdi justamente a trompa do ovário bom. Do ovário bom. Nossa. Então, eu tinha um ovário bom. Com uma trompa ruim. Sem trompa. Você perdeu essa trompa? Não cheguei a perder. Ela mas só perdeu o funcionamento. Isso. A função dela. Assim, a gente fez muitos exames. Eu me sentia meio que uma rata de laboratório. Assim. Imagina, quanto você foi furada, o quanto você... E o altos e baixos, né? Porque tá na alegria, de repente tem que passar por todo um processo. Aí entra numa expectativa. Aí vai de novo na alegria, volta. Quer dizer, nossa, foi muita imagina coisa. A sua tensão. E aí... E eu tinha uma trompa boa com um ovário preguiçoso. Aí o médico me deu uma explicação que, às vezes, a trompa boa vai buscar o óvulo, que parece que não é totalmente grudado, que busca o óvulo no outro, que acontece 1 em 1 milhão. Aí eu falei para o Marcelo, esquece isso. Porque aí nessa parte ela tinha uma trompa boa com ovário preguiçoso. Ruim. E uma trompa ruim com um ovário bom. O médico falou, olha... Aí tinha que ter o cruzamento, né? Da trompa boa com o ovário bom. Tinha que... Aí ele Deus falou, olha, explica isso, né? É muito difícil vocês engravidarem. Muito difícil. Aí a gente ficou naquela, vamos... E aí? E ele deu essa explicação, que às vezes a trompa boa vai buscar lá, não sei o quê. Assim, aquilo me pareceu tão fictício. Então, naquele momento falei, você não tinha como... Comigo vai acontecer isso? Vai nada. Vamos... eu falei, Marcelo, eu acho que está na hora da gente partir para adoção. E nisso, mesmo antes, quando eu só perdi a neném, muitas pessoas, assim, vinham falar de adoção. Mas falava assim, adota que você é engravida. Aí eu ficava pensando assim, e depois eu vou fazer o que com o adotado? O que eu quero é engravidar. Aí eu adoto um, depois eu faço o que com ele? Eu achava assim, que não era esse o motivo de adotar. Que quando eu adotasse, assim, até retardou um pouco o processo. Porque a gente queria muito, assim, eu também queria adotar. Mas quando as pessoas me falavam isso, eu ficava pensando, será que eu vou adotar só porque eu quero engravidar? E se eu engravidar, o que eu faço? Isso acabou freando a nossa decisão. Freando, assim... A gente teve que conversar muito sobre isso, amadurecer bastante a ideia para partir para a adoção.
E aí, nessa hora, eu falei, Marcelo, chegou a hora. Eu acho assim, eu falei, estou muito cansada disso. Eu estou muito cansada de exames, de médicos, eu não aguento mais isso. Eu não quero mais, agora eu quero adotar. Eu falei, eu quero meu filho, sim. Eu até brincava assim, agora eu quero uma desmiolada que faça um neném que ela não vai dar conta de criar. E aí eu crio. Eu crio, vai ser meu filho, vai ser amado, vai ser querido e acabou. Agora tá certo, vai vir um... A minha cabeça era assim, agora tá certo, agora eu vou ser mãe, agora vai ter meu filho. Né? Porque antes era muito incerto, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Agora não, eu vou conseguir, é uma questão de tempo. É só eu esperar que vai vir. E essa espera demorou quanto tempo? Foi muito rápido. 1 ano e 2 meses. Nossa. De fila de adoção. De fila, né? Vocês passaram pelo processo, entrevista, né, e tal. Aí entrou na fila. Até entrar na fila. Quando nós fomos aprovados, que a gente entrou na fila, foi só 1 ano e 2 meses. E vocês deixaram livre a questão de tempo da criança, a idade, eu só queria beber? Mais ou menos. A gente colocou assim... Deixamos livre para menino ou menina, mas a questão de idade, ela queria muito ter aquela parte de mãe, de amamentar, de trocar fralda. Então a gente fixou em até 1 ano, porque você ainda vai curtir esses momentos. Verdade. Né? Ainda tem berço, ainda tem mamadeira, ainda tem fralda, ainda tem Você tudo. queria passar por esse processo. Isso. Não precisava ser recém-nascido, mas até 1 ano estava bom. E a questão também da raça, né? Nós não definimos isso tão... Eu só falava assim, que eu não queria alguém tão diferente. Mas aí nós colocamos branco ou pardo. Porque assim, eu até tinha... Eu lembro que a gente andava pela Praia do Canto e tinha uma família que eles eram muito clarinhos e tinham adotado uma criança negra, um menininho negro. E eu achava aquela criança a coisa mais linda do mundo. Que criança linda. Mas assim, era você olhar e saber que era adotado. Não tinha como nascer daquele casal ali. Então, eu tinha muito assim... Todo mundo vai ficar me perguntando. Preconceito, né? E aí fica uma perguntação, uma chateação. É adotado, mas você adotou, mas você gosta, mas você não... E eu não queria essa perturbação. O meu enteado, ele é moreno. Ele é moreno bem, assim... É da raça negra. Só que é um moreno clarinho. Mas é da raça negra. Aí eu falava assim... E meu cunhado também. Né? A família do Marcelo. O Marcelo é um dos mais clarinhos da família dele. Todo mundo é mais escurinho lá. E a minha família também, minha avó é negra também. Então, assim, não ia ficar diferente. Se colocasse um pardo ali, um moreno, não ia ficar diferente. Então, assim, branco ou pardo, não tinha problema se fosse menino ou menina. Porque, assim, o que já tinham nos conversado era assim, que a maioria escolhe menina, branca, recém-nascida. Então, este perfil seria muito difícil. Isso daí, para mim... Não era o seu critério. Não tinha. Nenhum desses aí. Na verdade, nem precisava ser menina, nem precisava ser branca, nem precisava ser recém-nascida. Eu não tinha problema com nenhum disso daí, nem ele. Quer dizer, vocês abriram o coração para o que Deus tinha de plano para vocês. E nós já tínhamos também uma experiência na família, porque minha irmã também tinha adotado uma criança. A dela que foi nós somos menina, padrinhos dela, inclusive. E aí a dela já chegou recém-nascida. Já chegou recém-nascida. Mas foi menina, recém-nascida, mas ela também é bem morena. E teve algo curioso, porque quando vocês receberam o telefonema que o bebê de vocês tinha chegado, né, para vocês visitarem, você estava grávida. Pois e não sabia. Não sabia. Quer dizer, o que você viveu antes de ficar esperando? Não veio a menstruação, pronto, agora eu estou grávida. Aquele momento, você se distraiu e você não percebeu. Na verdade, como eu tenho ovário policístico... então atrasa a menstruação. Atrasa sempre. Então, assim, para mim era mais normal. Um atraso normal que já estava tendo sempre. Que curioso, gente. E aí, Marcelo, que ele é muito intuitivo, ele é muito... Eu brinco que eu vou montar uma barraquinha ali em Camburi para ele ficar adivinhando as coisas lá. Mas isso só não vem quando ele quer, né? Então não ia dar muito certo. Vem quando Deus quer que ele saiba. Mas, enfim, Marcelo começou a falar assim, eu acho que você está grávida. Um neném a gente até consegue, mas 2 vai ser difícil. Gente. Então...
você tem que ver, Não, porque eu isso acho foi que você está até- grávida. Mas aí, no dia que ela me ligou, dizendo que ligaram para ela, do juizado, e ela me ligou dizendo, olha, nosso filho chegou. Aí eu tive uma crise de choro. Por quê? Não de emoção. De desespero? Porque era uma época que estava muito difícil as coisas, eu estava fechando minha empresa, né? A situação financeira estava complicada. Eu falei para ela, então, olha só, eu acho que você não tem, estou te falando que eu acho que você está grávida. A gente cria, 2 é impossível. Então você vai fazer um teste de gravidez. Ela falou, tá bom, eu faço, mas eu vou fazer o de farmácia, porque o de sangue, ela toma muita furada, é difícil de achar veia. Aí ela falou, olha, eu faço, mas não vou fazer o de sangue. Eu falei, você faz o que você quiser, mas você faz o exame. Aí tá bom. E aí chamaram a gente na quarta-feira, isso era uma quarta-feira no final do dia. Na quinta-feira ele estava numa instituição que a gente não podia visitar, porque era o dia de folga deles. E aí nós marcaram para a gente conhecer na sexta-feira, 9 horas da manhã. Quer dizer, o que era para você ter só uma preocupação, que era esperar esse dia de conhecer, ainda tinha esse exame que você tinha que fazer para dar essa resposta para o marido. E aí, no dia de conhecer, né? E você fez o exame na quinta? Acordei 6 horas da manhã, porque eu não conseguia mais dormir, né? Ansiosa. Aí pensei, não estou fazendo nada, vou fazer esse exame. Estou fazendo nada mesmo, dá esse exame aqui que eu vou fazer. Eu já tinha comprado, né? Estava por lá por casa, também já tinha esquecido de fazer. Não estava ligando muito para isso. Isso daí não fazia parte da minha cabeça. Eu não podia engravidar, então eu ainda falava para ele, que gravidez o quê? Você está louco? Não estou grávida. Como que eu estou grávida? Não estou grávida. Não fiz nenhum tratamento. Todas as vezes que eu engravidei, eu precisei de fazer tratamento. Se eu não fiz tratamento, eu não estou grávida. Fui fazer o exame. E aí, essa parte ele gosta de contar. Não, porque ela levantou e eu estava na cama ainda e ela começa a gritar, desesperada lá dentro do banheiro. Marcelo, Marcelo. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Levantei correndo, cheguei no banheiro, ela estava lá falando assim, olha aqui, olha aqui. Eu falei, olha o quê? Ela, aqui tem 2 pauzinhos. Eu não sabia o que era 2 pauzinhos, né? Aí você foi ler a instrução. E o que é 2 pauzinhos? Ela falou, aqui diz que eu tô grávida. Aí que você chorou, aí, né? Ela começou a chorar nesse momento e só parou por volta de meio-dia. Isso era 6 da manhã. Meu Deus. E aí começa uma sina, né? Porque gravidez, ela já tinha ficado grávida 3 vezes. Agora não conseguia ouvir o batimento cardíaco. Então, aí eu comecei a ligar para o médico, esperei das 7 horas, liguei para o médico, aí expliquei tudo para ele, olha, a gente está na fila de adoção e o nosso filho chegou, mas Flávia está grávida, eu preciso descobrir se ele está vivo ou morto, porque o exame de gravidez só indica que ela está com os hormônios ali que indicam a gravidez. Ele falou, Marcelo, não tem problema, eu vou pedir uma requisição para a secretária, você passa lá, pega e faz o exame. Aí ligo para a secretária, explico tudo de novo. E isso depois, na quinta? Isso na sexta de manhã, entre... Mas vocês tinham um horário, às 9 horas iam pois visitar isso era 7 horas da manhã. Mas como é que eu vou visitar uma criança e olhar para aquela criança e falar assim, não, eu não quero você. Não tem, se eu for visitar, eu vou pegar, né? Mas você sabe que tem gente que faz, né? Tem. Marcelo falava que leva, devolve. É uma loucura, mas a gente não tinha essa condição. Né? Eu lembro que Marcelo falava assim, antes desse teste de gravidez, ele falava assim, será que a gente vai gostar da criança? Aí eu falei, não sei você não, mas se eles derem mole, eu saio com os 3 lá na mão. Porque só cabe 3 no meu colo, senão... Verdade. Eu falo também isso. Eu falei, eu não tenho esse negócio com criança, não. Olhei e gostei. Não tem esse negócio. Mas você sabe que para um homem é diferente, né? Ah, com certeza. É muito diferente. Tanto que a gente fica grávida, aí você passou pela experiência, você vai contar, peraí. O homem, ele só tem uma sensação de que ele é pai quando essa criança interage com ele.
Porque até quando a gente está amamentando, os primeiros dias, é todo nosso da mãe, né? Assim, é muito nosso, assim. Mais ou menos. Eu tenho Para você é diferente? Tá, você vai me contar. Até quando ela perdia os nenéns, né? Perdia as gravidezes, as pessoas só falavam com ela. Eu também estava sofrendo, ninguém falava nada comigo. Né? A gente ri agora, mas na época... Você estava sofrendo, Estava sofrendo junto, mas imagina. Todo mundo só falava com ela, só dava vamos condolências voltar. Aí na sexta-feira, você ligou 7 da manhã 7 horas da manhã eu liguei lá. para o médico. Aí vocês foram fazer ultrassom? Aí ligamos para a clínica onde ela fazia ultrassom. A clínica falou, não tem vaga, não tem jeito. Só que a gente tinha, como a gente fazia muito, a gente tinha um telefone da médica e tal. Eu liguei para a médica, expliquei tudo para ela de novo. E aí ela falou assim, olha... Enquanto isso eu chorava. É mesmo? Ela falou, vocês vêm para cá que eu faço o exame de vocês. Vocês esperam, eu faço o exame de vocês. Só que... eu não posso garantir o horário. Eu falei, não, mas tem que ser até as 9 da manhã, porque como é que eu vou lá ver a criança e vou dizer não? Eu tenho que ser até as 9, que aí eu não vou. Né? Isso que você ela achava, falou, olha, né? Que até as 9 é impossível. Aí eu falei, tá bom. Então pensamos e falamos, tá, vamos lá, né? Vamos conhecer. Quando nós fomos conhecer, fui ela e o Luiz Henrique. Fomos os três. Os três. Ah, que legal, vocês levaram ele. Claro que é. Ele fazia parte família. dali, né? Daquela decisão, ele, né? E ele, assim, ele participou de tudo, todas as conversas, tudo. Ele tinha que idade nessa época? Ai, já tinha. 13, né? Não, 13 foi quando a gente se juntou. Nessa época aí ele já Então, tinha mais. tinha mais. Não, ele já estava então trabalhando. Já era um jovem, já. Já, ele já tinha uns 19, Isso, 20 ele tava anos. trabalhando. Estava trabalhando. Já era um jovem. Eu lembro que Que depois de legal. lá a gente deixou ele no trabalho. Isso. Aí Mas vocês ele foi com a gente. Não fizeram ultrassom e nós foram para lá. Fomos para lá. Quando a gente chega lá, deixaram a gente numa capela, porque assim, eles também têm o negócio deles, né? Que eles, assim, eles dão banho, eles colocam uma roupinha bonita na criança, eles também não entregam a criança de qualquer jeito, né? Claro. A criança vem bonitinha e eles estão certos, errado eles não estão. Enquanto faziam isso, quando a gente chegou lá, enquanto faziam isso, não tinha terminado o skincare dele, colocaram a gente na capela. E lá na capela tem uma Nossa Senhora de tamanho natural. É mesmo? A coisa mais linda. Quando eu vi aquela Nossa Senhora, eu que já nem estava chorando, Nossa, quando eu vi você aquela acabou. Nossa Senhora, eu me ajoelhei na frente dela e eu lembrava de quantas vezes eu subi o Convento da Penha, porque até então eu já estava muito católica. Já estava mais católica do que ele. Quantas vezes eu subi aquele Convento da Penha e pedi para ser mãe. Que lindo. E aí eu fiz uma oração ali, mais chorei do que orei, mas assim... Ela entendeu Tipo tudo. assim, entrego, porque o meu desespero era que eu queria ficar com os dois. E Marcelo fazia conta. E o seu desespero é como você estava pensando, chorando ali, como que você ia Como que eu vou convencer Marcelo? ele a ficar com os dois? Claro. Porque assim, a preocupação dele era muito justa. Sim, Nós sim. estávamos numa crise Aliás, é o financeira. papel do homem, né? Assim, ele tem essa preocupação mais racional e a mulher tem aquela coisa ali mais emocional. E ainda mais os hormônios da gravidez, né? Aí que tava uma loucura. Mas Marcelo, assim, ele falava assim, nossa, nós já tivemos fases tão abastadas, tão... Assim, quando a gente decidiu engravidar, a gente estava numa fase, assim, ótima, tranquila. Ninguém nunca foi rico, mas também não faltava. Estava tudo bem. E na época que as coisas estavam... Mais difíceis, mais né? difícil, o cinto estava ficando mais apertado, né? Nossa. Chega e ainda chega 2. Então ali seu choro era por tudo isso, né? Era por tudo isso. E Porque, você nessa assim, hora, você lembra? Você estava como? Pois é, quando trouxeram, né, o João para a gente conhecer, ela falava assim, olha, tem os olhos igual da minha família. Os cílios são iguais, assim, porque a minha família, todos os bebês da minha família, eles têm uns cílios enormes, assim, a coisa mais linda. É uma coisa assim de chamar a atenção.
E João tinha esses cílios. Aí ela falava, O os olho, olhos da minha assim, família. Aí o Luiz. Ele tinha um olho assim, graudinho, com esse cílio assim, coisa mais linda. Ele tinha quanto tempo? 8 meses? 7 meses, né? 7 meses. 8 meses. Não, 7. Aí quando ele foi lá para casa já tinha 8. Tá certo. Ah, tá. E o Luiz Henrique? O Luiz, olha, ele parece comigo quando eu era criança. Nossa, ele é a matou minha o seu cara. coração. Aí eu nem olhava pro menino mais, né? Eu só pensava quantas latas de leite, Calculadora, peraí. quantos pacotes de fralda, né? Você fez todas essas contas nessa Não, hora? não fazendo conta, mas... O desespero Você não dele era conseguia isso. olhar pra ele? Porque eu olhava assim, mas não conseguia admirar igual eles estavam admirando, Sim. né? A minha preocupação era outra. Claro. Ele tá vindo e ainda tem outro aí dentro. E eu e Luiz já apaixonados. Uma loucura. Aí saímos dali, fomos pra clínica. Deixamos o Luiz no trabalho e Para fomos fazer pra ultrassom. clínica. E aí o coraçãozinho Espera lá bateu. até Esperamos até que a médica nos chamou. quando ela chamou, que ela fez o exame, falou assim, olha, o coração tá batendo, mas tá tão fraquinho. Foi a primeira vez que nós ouvimos dessas 3 gestações. Nossa. Foi a primeira vez que nós ouvimos o coração bater. E ela falou, aí eu falei assim, mas... E disse isso, tá muito fraquinho. Eu não Ela sei falou. se é uma gestação que vai evoluir. E ela falou assim, pelo histórico de vocês, eu não sei se vai evoluir. Aham. Mas ele pode estar fraquinho porque está muito cedo ainda para fazer ultrassom. Então, pode ser que esteja fraquinho só pelo Tempo gestacional. tempo. pelo né? tempo gestacional. Porque, na verdade, quando... Ninguém faz ultrassom nessa com tão Devia estar rápido. com 6 semanas. Até É logo menos, no início, tava né? logo no É logo no início. início. Estava logo no iníciozinho. E como ela tinha, nós ficamos sabendo na quarta, isso era só na sexta, da quinta para sexta, ela tomou um remédio para ficar mais calma, para ficar relaxada, né? Aí Porque a ela gente- não acreditava, né? Que Não, estava grávida, né? né? E aí Pra a médica conseguir falou, dormir. olha, pode ser isso também. Porque aí acalma. Então- Meu Deus. E Aí aí? eu falei, mas doutora, presta atenção. Como se o médico Nós fosse temos ali, que né? tomar uma decisão Coitada né? da médica, gente. se a gente vai adotar uma criança ou não. E eu não tenho condições de ter 2 filhos agora. Ela falou, eu não posso te dar essa resposta. Aí, beleza, nós fomos embora e fomos conversando. Aí a gente ia conversando, aí a minha morava sogra, ali, meus sogros chamaram a gente para almoçar, porque aí tá todo mundo sabendo disso, a família tá toda sabendo. Já chamou todo mundo para almoçar na casa deles. Reunião familiar em plena sexta-feira. Mas aí quando a gente morava ali no Barro Vermelho, em cima do todo Barro mundo Vermelho. Quando a morava gente perto. estava, primeiro foi em casa, quando a gente já está subindo o morro ali de carro e a gente já conversando sobre nome de filho, já. Qual era o nome né, que ia as dar para coisas ele? iam- Porque ele não, o nome dele não era João Pedro, era outro nome que Aí ele eu ia tinha. perguntar até isso. Era Ele outro. veio já como João Pedro? Não. Veio. Tá. Não. E aí a Já gente ficou tinha nessa discutido o decisão. nome, já tinha discutido tudo. Aí quando tá indo para casa, a gente fala assim, olha, se Deus tá dando a oportunidade, a gente vai agarrar a oportunidade. Se for para perder, ele que tire, igual tirou os outros. Se não for, ele deixe e ele se vira pra gente ter condições de criar os 2, que a culpa é dele agora. Ajuda aí, ajuda, porque Então, Meio que vocês chegaram na nessa- casa dos seus pais já com essa decisão já, com a meio decisão tomada. Mas eles te chamaram para praticamente poder tomada. ajudar Isso, pra vocês na ajudar. decisão. na verdade, imagino, para dar né? tranquilidade pra gente, para conversar, dar um suporte, apoio. dar um né? apoio, E todos apoiaram a decisão de você, apoiando a Sim, decisão, né? sim. De ficar com os 2, né? De ter os 2, Sim. né? E aí eu Nossa. lembrei mais uma vez das vezes que eu subi pedindo para ser mãe, mas eu não pedi para, eu quero ser mãe, mas tem que ser assim, assim, não. Eu quero ser mãe. É. Ela mandou. Então, do jeito que Deus mandou. E aí é ali assim. vocês ficaram até com o coração também mais leve, não? Com Ah, certeza. muito. Porque assim, era uma decisão de vocês 2, um plano de Deus para vocês, a família estava acolhendo vocês e apoiando. Olha que
Que bênção vocês receberam. Eu parei até de chorar. Por isso que eu falei que ela chorou de 6 da manhã até meio-dia. Foi a hora que nós decidimos. E devia estar faminta, assim. né? Devia estar com muita fome, porque a gente tem muita fome. E aí vocês deram a resposta, quando vocês visitaram ele, não deram resposta de que ficaria. Porque não precisa a resposta vai para o tribunal, não vai não para... precisa dar a resposta para a instituição. Não é para a instituição, a gente tem que responder lá para... E por que demorou um mês para ele ir para casa? Não, porque aí você dá a entrada, aí eu sou advogado. Na verdade, né? demorou uns uns 10 dias. Eu mesmo até fiz menos. o processo, dei entrada, né? Eu acho que dei entrada na segunda-feira, mas demorou uma semana para ele ir lá para casa. Tá bem. Só porque foi na transição, ele estava com 7 meses e pouco, aí virou 8. Tá bem. Virou 8, mas foi ele muito pouco tempo. Estava no final do 7. E aí, quando... A assistente social falava assim, para a gente visitar ele nessa semana, enquanto não saía. Aí eu e Luiz íamos lá. A gente dava banho, dava comida, para já ir adaptando. Brincava com ele. Marcelo às vezes não conseguia ir por horário de trabalho e tal, mas eu era em julho, isso, e eu estava de férias, porque eu sou professora, e eu estava naquela semana de férias que a gente tem em julho. Então ia eu e Luiz lá. E pelo fato de você ter adotado, você teve licença maternidade? Tive. Teve? Eu tive. Eu fiquei 1 ano de licença maternidade. Olha. Porque eu sou funcionária pública, então são 6 meses. Aí eu tive 6 meses. Aí emendou com as outras férias. Aí emendou nas férias. Aí chegou janeiro. Em fevereiro eu voltei. Final de fevereiro a Ana nasceu. Nossa! Aí fiquei mais 6 meses. Aí chegou julho de novo, que já era, só voltei em agosto. Mas foi ótimo para você poder se adaptar ele com vocês. E ter o tempo, né, da Ana chegar. É Ana Clara, né? Isso. Ana Clara, dela chegar e também tá ali. Ele, né, receber, porque aí era a irmã dele, né? Ela chegou depois e ele teve que acolher ela também, né? Sim. Nossa! E a barriga foi crescendo, a gente foi todo aquele trabalho de que vai chegar a irmãzinha. Depois, quando chegou, ele... Beija a irmãzinha, ele ficava olhando para a barriga dela, que não tinha mais. Ele ficava olhando para a irmã, tipo assim... Como é que você tá aqui do lado de fora, né? Ele era muito novinho. E hoje ele tá com 15, o João Pedro, né? E a Ana Clara com 14. Isso. Como é que é a relação dos dois? É 1 ano e 4 meses só de diferença. Então, assim, foi... chupeta tudo junto, fralda tudo junto. Quando tirou tudo de todo mundo, assim, foi uma coisa só. O trabalho foi gêmeos, só. foi praticamente gêmeos. Você nem gastou muito. A única sua diferença é que você comprou laço para um e cueca para outro. Mas aí já, como eu falei, Papai do Céu ele sabe, né? Tudo. Ele acalmou seu coração, né? Deu. Papai do Céu ajudou em tudo. Sabe tudo, né? E aí teve uma coisa, que quando ele estava com 2 anos, vocês começaram a ter uma suspeita do diagnóstico do autismo? Ainda não. Nessa época, ainda era assim, ele era muito hiperativo. Então, chegou uma época que ele parou de dormir à noite. Na verdade, ele parou de dormir. Então, era assim, ele dormia no máximo, 1h30. Seguida. Nossa. Aí ele passava mais 3, 4 horas acordado. E aí dormia mais 40 minutos. Aí passava 3 horas acordado. Isso noite e dia. E começou a ficar assim, uma loucura a nossa vida. Imagina. Eu até falo que se eu não separei do Marcelo nessa época, a gente não separa mais. Porque, assim, quem é que tem humor depois de passar... Porque a gente se revezava para cuidar dele. Mas, assim, no final estava todo mundo com sono atrasado. E ninguém fica de bom humor de sono atrasado. Nessa época a gente brigava muito, óbvio. Não tinha clima, não tinha nada, né? E assim, e com outro nenê. Né? Isso ainda depois, né? Porque ela, talvez pelo histórico de perda e tudo mais, ela passou 8 meses vomitando. Eu acho que pelo nervosismo... Durante a gravidez foi muito difícil. A gestação foi muito assim, difícil. Difícil não. Na verdade, não foi difícil a gestação. Difícil por isso, mas né? Tive porque passava muito esse negócio. mal. Então, assim, primeiro eu tive muito enjoo.
E aí depois eu tive uma gastrite por causa Do enjoo. de tanto vomitar. Tá, Eu tive uma gastrite, aí eu vomitava por causa da gastrite. Quando eu curei tudo, eu tive neném. Nossa, mãe. Aí já era 8 meses e ela nasceu antes do tempo, porque criança escolhe quando quer nascer, né? Ela adiantou, então eu passei, sei lá, uns 15 dias sem vomitar. Caramba! Bem. Foi difícil a gestação. Essa parte aí foi difícil, mas assim, eu não senti mais nada. Além disso, assim, os exames estavam todos bons, estava tudo bem, assim, todos... Quer dizer, você vem também de um processo. Aí quando ele chega e ele passa a não dormir, a ter essa necessidade, vocês ligam um botão de alerta, né? Não, a médica nos falava assim, olha, como ele veio de uma instituição, ele nunca teve atenção individualizada. Então ele só tinha atenção coletiva. Então ele está querendo atenção, por isso que ele chora muito. Mas ele foi para a instituição muito. Já recém-nascido? Sim. Sim, ele nasceu e foi para a instituição no mesmo dia, né? Dia seguinte. Na alta ele já foi para a instituição. E aí ele não, aí ela dizia isso, ele nunca teve uma atenção individualizada, e a gente reclamava com os outros que ele chorava muito e tal. O pessoal falava, criança é assim mesmo. Aí falava assim também, é adaptação. Aí falava assim, nossa, mas ele não para quieto nem um minuto. Porque ele tem saúde, ele tem energia. Não, e aliás, o povo sempre tem o diagnóstico, né? Sempre. E a gente, assim, pelo amor de Deus, eu tô ficando louca. Aí marcamos a neuro. Marcamos o neurologista. E aí ela falou, aí ela falou assim, por que vocês estão aqui? Eu falei, eu desconfio de hiperatividade. Aí primeiro ela deu maior bronca, porque falou assim que ele era muito novo, que ela não ia dar um diagnóstico desse, que não ia... taxar uma criança e tal. E isso João Pedro virando assim no teto. Meu Deus. E isso João Pedro, assim, do balacobaco, né? Aí ela falou assim, mas eu tô vendo que vocês estão precisando de ajuda. Então eu vou passar uma medicação para ele dormir. Mas ela explicou que era uma medicação bem levezinha, porque ele era muito novo e tal, e que só ia ajudar ele a dormir. E ela falou assim, uma criança que não dorme, porque assim, ele estava começando a ficar agressivo também. Aí falou, não, uma criança que não dorme, ela tem que ficar agressiva. Aí eu pensei, nós também, né? Ela tem que ficar agressiva. Então, vamos fazer ele dormir bem, que às vezes isso já resolve. E assim foi. Mas assim, a cada consulta que a gente ia lá, que a gente voltava, e começou o tratamento, né? A cada mês e meio que a gente voltava lá, 40 dias... ela começou a me dar uns panfletinhos sobre hiperatividade, que ela não ia dar o diagnóstico, mas assim, começava a me dar um panfleto, começava, não, eu recebi esse material aqui médico interessante para você ler, aí me dava, entendeu? É porque ele seguia comando, né? Ela fazia os testes lá, assim, básicozinhos, mas ele segue o comando, só que ele não se aguenta dentro dele, é muito hiperativo, era muito hiperativo, né? Hoje ele está mais tranquilo um pouco. Mas aí quando é que fechou o diagnóstico do autismo? Aí ela foi tratando, aí ele foi ficando mais violento, e aí começou, aí ela indicou a psicóloga, falou assim, seria bom, e aí ela começou, neuro e psicóloga. E aí... eu conversando com uma amiga minha que a filha dela também estava descobrindo autismo. Ela é um pouco mais nova que João. E falou assim, na creche indicaram que a prefeitura tem um convênio com a PAI. E aí eu fui no posto. E ele já fazia a psicóloga da prefeitura. E aí eu pedi para ela um encaminhamento para a PAI. E aí chegou lá na PAI, ele já estava com 5 para 6 anos. E fez todos os exames. Fez todos os exames, porque lá é muito interessante. Eles marcam um dia que você vai ficar lá a manhã inteira. E a criança passa por todos os profissionais. Passa por psiquiatra, por neuro, por
fonoaudióloga, terapia ocupacional, fisioterapeuta e psicólogo, assim, para Eles fazem uma ver análise, essa todas, juntamento. né? Aí vai entrevistando os pais e a criança e fazendo os testezinhos, né? E depois eles pedem para a gente preencher um bocado de formulários lá, assim, várias perguntas que eles fazem, mais específicas para você responder, fazem entrevista com a criança e depois eles se reúnem e dão um diagnóstico. Então foi a PAI que deu o diagnóstico para vocês? A PAI que deu o diagnóstico. Quer dizer, então ficou também mais claro, né? Como é que vocês iam proceder, né? Como é que Isso. vocês iam trabalhar Aí, com ele. Começaram as terapias, aí a PAI indicou as terapias que tinha para fazer, que aí tinha terapia ocupacional, tinha psicóloga, tinha fonoaudióloga. E depois precisou, ela era uma neuro, né, que atendia, ela falou, olha, agora eu preciso de ajuda de um psiquiatra, porque já está precisando aumentar o remédio. Já Sim, ele era muito violento, muito violento. Então ele batia muito. Eu falo assim, é horrível ser a mãe do menino que apanha, mas é muito ruim ser a mãe do menino que bate. Eu não tinha mais onde colocar a cara. Então, assim, ele batia na creche, ele batia em todo mundo, ele batia no professor, ele batia na diretora, ele batia... Dói na mãe, né? Dói muito na mãe. Dói muito na mãe e no pai. Porque, assim, não era... Lá em casa ninguém é violento, então ele não tinha onde aprender isso. A gente sempre muito amoroso, muito delicado, muito... E hoje ele estuda? Estuda. Numa escola regular e faz as terapias no contraturno. E faz as terapias no contraturno. Aí demorou a conseguir uma vaga na PAI, porque a fila, né? Ele entrou na fila na PAI e a gente começou a fazer terapia particular com porque ele. Depois desse diagnóstico, fecharam o diagnóstico, agora não tem vaga. Né? E Entendi. a gente foi tentando fazer o que conseguia fazer de terapia e tal, mesmo fora, até demorou 4 anos para a gente entrar na PAI. Nossa. E aí começou assim, a PAI, eu falo muito bem da PAI, porque assim, para mim, assim, é nítida a evolução do meu filho, que ele teve lá. E eu sei porque, como eu falei, eu já fiz terapias particulares. Eu sempre falava para Marcelo, eles têm mais experiência, eles sabem mais o que eles estão fazendo. Eu queria uma vaga, a gente ficou insistindo nessa vaga da PAI, porque eu sabia que o know-how deles era muito maior. E ele mudou depois desse trabalho, assim, agressividade, essa agitação, porque acaba que o TEA tem as comorbidades, né? Isso. Do TDAH e tudo. Sim, ele já mudou muito de lá, assim, nós passamos, assim, ele deu uma estabilizada boa, né, com agressividade, com tudo, mas agora chegou a adolescência. Aí agora é outra muda fase. tudo. Diz que é igual videogame, né? A gente vai pulando assim, de fases. E vai ficando as fases mais difíceis. Fala, poxa, mas João anda tão bem, né? Tô tão bem, mas não sabe o perrengue que foi para chegar nessa, né? A trajetória. E aí ele faz, e a PAI, assim, ela dá uma oportunidade. Ele pegou um horário, era um horário muito ruim. Eu lembro que era hora de almoço, a gente tinha que levar ele na hora do almoço para fazer uma terapia lá, e depois dar almoço para ele para ir para a escola, ou dava almoço antes. Era uma confusão, e aí tinha que deixar um na escola, o outro ia com ele para a terapia. Era muito difícil o horário. Mas a gente lá, firme. Você não queria vaga? Você queria não queria vaga. E assim, e a PAI, se você não falta, se você se compromete, eles vão te dando mais vagas. Tá. Porque ele entrou só, tinha uma vaga, né? Era meia hora não lembro o que era, por semana. Aí depois ele ficou Aí depois vai Isso. aumentando. Então, hoje, ele chegou a fazer, hoje em dia não, porque ele já teve alta de algumas terapias, mas ele chegou a fazer 5 terapias diferentes lá na PAI. Poxa. E aí agora ele está fazendo menos, mas porque ele precisa menos, e não porque não tem vaga, não porque não deram oportunidade para ele, entendeu? E como é que são os 3?
O Luiz Henrique já é um rapaz, né? O Luiz casou, né? Ele casou, 35 saiu anos de agora, já. Nossa, vocês já são homem. pais de um rapaz casado. Não é? Luiz casou, saiu de casa e os dois estão lá, Aham. né? Mas se dão bem, Luiz cuida deles, assim, tem carinho. Demais. Imagino pra ele. Demais, Né? Era só Luiz. você e ele. É. E agora, Não, olha só, a Luiz é um família, são xodó com os 5. dois. São 6, né? Que agora tem a Nora, né? É. Ele casou, né? E assim, quer dizer, cresceu a família, né? Cresceu a família. Mas eles se dão muito bem. O Luiz é o mamão, que eles chamam, né? Porque Era irmão e virou. e Aí eles, como mamão. eles não sabiam falar irmão, era mamão. E ficou o mamão, né? O mamão. Até hoje é o mamão. Que bonito. Os três né? se dão muito bem. A Ana também. A Ana cuida do João, né? De que a gente tem que brigar com ela para ela não cuidar tanto dele, que ela é irmã dele, não é mãe dele, não é pai dele. Né? E ela é mais nova, mas ela tem um instinto cuidador muito interessante. É. Assim, quem frequenta a igreja vê ela cuidando dele, a preocupação que ela tem. E Marcelo fala que ela me imita em tudo. Então, assim, o jeito que eu cuido dele, ela imita e cuida da mesma forma. Que bonito, Assim, né? para acalmar ele quando ele está nervoso, para brigar com ele quando ele está aprontando alguma coisa. Aí, às vezes, essa briga... Às vezes ele aceita, às vezes ele não aceita. Porque, assim, ele aceita o comando dela, mas às vezes não. Aceita e volta atrás, né? A irmã, por que ela tá brigando comigo? E hoje o coração de vocês foi bom ter aceitado esse plano de Deus? Com com certeza. certeza. E tem gente que fala assim, eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, assim, que se tem alguma diferença. Não tem. Não tem diferença nenhuma entre os filhos, Não mesmo tem. os três vindo de formas diferentes. Aham. Né? O coração é grande, né? E cabe todos eles. Cabe. Não tem diferença assim, essa daqui nasceu da barriga, esse daqui não. Não tem isso. E ele sabe que ele é adotado, a gente conversou com ele, já explicou. Aham. Né? Foi até assim, feito na terapia, né? Nós íamos contar, porque assim, como a gente tem filho adotado, a gente preocupa saber tudo sobre o assunto. Aham. E aí falavam que o certo era falar entre 5 e 6 anos, que era melhor. Mas aí a psicóloga falou assim, ele ainda não está pronto. Tá. Eu vou preparar ele. Até porque, pelo contexto dele, isso numa pessoa normal, né? Ele tem as suas dificuldades, né? O autismo tem isso, é o quebra-cabeça, né? Tanto que é o símbolo. Então, a cabecinha dele é meio misturada. Então, Tinha que saber o momento adequado, né? Isso. Às vezes é uma idade um pouco mais sabendo velha. um pouco mais velho, né? Mas E ele entendeu? sabe, entende. Entendeu? Aí nós fizemos uma sessão, foi todos nós 5 para lá, né? Aham. Luiz foi junto. E aí nós explicamos. Mas assim, a psicóloga foi tratando com ele em várias sessões semanais, né? Preparando para o momento. Aí ela marcou e nós contamos para ele. De vez em quando ele ainda fala do assunto, mas é muito raro, ele é bem tranquilo, assim. Não, hoje ele me perguntou qual era o sangue dele. Eu falei, ai, meu amor, não lembro. Não lembro qual é seu sangue. Também não lembro da Ana, não é que eu não lembro do dele, eu não lembro não lembro. Lembro do meu e olha lá. Aí ela perguntou, e o seu? Qual é? Ele falou, o meu é A negativo ou é A positivo? Eu falei, ixi, eu lembro. Não sei nem se é A, que dirá se é positivo ou negativo. Aí ele falou assim, e qual é o seu? E o seu, você sabe? Eu falei, sei, o meu é O negativo. Ah, então o meu deve ser O também, né, mãe? Porque como eu tenho seus genes... Ele sabe Todo adotado, mundo mas esquece. tem Aí eu essas- fiquei, é mesmo, meu filho. Falei, não vou discutir isso daí, não. Deixa quieto. Ai, que bonitinho, né? Então, assim, todo mundo esquece isso.
Ele esquece. É uma coisa que a gente Todo só lembra mundo que sabe, ele é adotado, mas assim, quando alguém vai falar, né? A gente conta a história. Conta a Fora história, isso, ou então assim. Que fora isso, não, em um momento numa tem consulta diferença. médica, numa coisa assim, que aí Isso é perguntam, importante, como né? foi a gestação? Aí eu vou, então. Aí eu vou explicar como foi, mas assim, no dia a dia, ninguém lembra de nada, não. Ai, que legal. É bom isso, né? Ver esse coração assim, tão aberto, né? E ele fazendo conta, né? A conta foi embora, né? Depois que você olhou para ele, mesmo do seu jeito lá, né? Você falou, nossa, não vou deixar ele ali, né? Não, com certeza. Isso, Né, isso eu Marcelo? já tinha essa certeza antes, por isso que eu não queria olhar. Que eu imagino, mas né? na hora, assim, aquele turbilhão é uma loucura. Né? E a gente precisa falar sobre isso, né? A adoção de pessoas que realmente, assim, abrem o coração, abrem a casa, essas crianças, é importante, até isso, as pessoas saberem que depois você não tem diferença de filho. Não tem diferença de filho. Isso é muito legal. É legal vocês falarem isso mesmo, né? Porque se você se abre, né, verdadeiramente para aquele ato, isso, né? você quer ser pai, quer ser mãe, você é pai e mãe independente da forma que ele veio. Eu imagino. Eu fico muito feliz de poder contar essa história aqui, porque a gente vê vocês lá na igreja e tudo, já acham assim, como a gente vê também, não tem diferença nenhuma, é uma família. Mas, assim, acho que essa essência que vocês carregam, a gente precisa compartilhar, né? As pessoas precisam saber. Eu acho que cada um vai se colocar no lugar, vai olhar para como andam na sua casa, né? Nos seus propósitos, porque vocês se colocaram à disposição de Jesus, de Maria. Vanessa pediu para eu lembrar que você também é consagrada, né? Somos consagradas, né? Marcelo tem que fazer, né? Já falei para ele fazer. Tem próxima turma, tá? No próximo semestre. Vou mandar o link para você. O problema é que a gente tem muita coisa na igreja já. Porque o negócio é o seguinte, a gente começa uma coisa na igreja, não tem como, a gente vai dizendo sim, sim, né? Como eu faço parte da pastoral da música, e aí aonde está faltando, eu sempre digo sim, então aí acaba, né? A gente toca em vários domingos, várias missas. Mas Nossa Senhora vai encontrar o lugar. Porque oficialmente ele tem 2 missas que ele tem que tocar, mas extraoficial, precisou, tá faltando não sei quem aqui. Aí, Marcelo, você pode ajudar? Pois é. Mas olha, foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada. Parabéns pela família de vocês. Que Nossa Senhora abençoe sempre, continue abençoando. E quem estiver por ali, estiver vendo ali, vai ter um olhar diferente e muito especial para vocês. Obrigada, tá? Obrigada a você. Obrigada. Obrigada pela sua companhia. Tem várias entrevistas legais. Essa daqui é uma que você já pode apertar o dedo e já compartilhar. Te espero no próximo episódio.